Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é: dever-se-á por termos as provas do próximo? E terá como base as instruções dos Espíritos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, no item 27, na mensagem de Bernardino, Espírito Protetor, ditada em Bordeaux em 1863, e no item 28, na mensagem de São Luís, ditada em Paris em 1860. Iniciaremos citando as questões levantadas por Bernardino e São Luís em suas mensagens que nos levam à reflexão do tema. Pergunta Bernardino, iniciando a sua mensagem: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E questiona São Luís, iniciando também a sua mensagem: um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? As duas perguntas, prezados ouvintes, nos levam à reflexão sobre a eutanásia, tema bastante analisado nas obras espíritas e que também faz parte de uma das campanhas da Federação Espírita Brasileira, cujo título é Em Defesa da Vida, Eutanásia Não. Começaremos, portanto, apresentando a origem da palavra. A palavra eutanásia tem efetivamente origem no grego. É composto pelo prefixo eu, que significa bom ou boa, e thanatos, que significa morte, tendo sido cunhado no período helenístico, mas significava simplesmente boa morte ou morte apropriada. O termo foi proposto por Francis Bacon em 1623, em sua obra Historia Vitae et Mortis, como sendo o tratamento adequado das doenças incuráveis. Já o seu significado é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor, para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Buscando as informações clínicas sobre o assunto, encontramos: a eutanásia pode ser classificada em voluntária ou voluntária. Na eutanásia voluntária, é a própria pessoa doente que, de forma consciente, expressa o desejo de morrer e pede ajuda para realizar o procedimento. Na eutanásia involuntária, a pessoa encontra-se incapaz de dar consentimento para determinado tratamento e essa decisão é tomada por outra pessoa, geralmente cumprindo o desejo anteriormente expresso pelo próprio doente nesse sentido. A eutanásia pode também ser classificada em ativa e passiva. A eutanásia ativa é o ato de servir de forma deliberada para terminar a vida da pessoa, como, por exemplo, injetando uma dose excessiva de sedativos. A eutanásia passiva consiste em não realizar ou interromper o tratamento necessário à sobrevivência do doente.
Analisando o tema sob a ótica espírita, vamos recorrer primeiramente ao Livro dos Espíritos na seguinte questão. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E a resposta dos Espíritos é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhes marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as experiências ou aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Em seguida, trazemos as respostas dadas para as perguntas feitas por Bernardino e São Luís em suas respectivas mensagens no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta de Bernardino: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E ele responde: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluir de as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. E certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhe traçou Deus. Dever-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis que se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se em minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Agora a pergunta de São Luís. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E a resposta do benfeitor espiritual:
quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com a segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. E acrescentamos ainda, prezados ouvintes, a pergunta 106 e a resposta dada por Emmanuel no livro O Consolador. A pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta de Emmanuel: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos não são insondáveis, e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Giovanni Borges de Souza, em matéria publicada na Revista Reformador de janeiro de 1994, assim se pronuncia sobre o assunto. A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. É importante entender que o sofrimento, no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, no qual o espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. Cortar uma vida no final da reencarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. Todas as formas de vida na Terra, compreendendo a dos seres humanos, têm sua razão de ser, regidas por um poder maior. A vida é um dom para ser usado na evolução. Assim como o homem não tem o poder de criar esse dom, também não tem o direito de suprimi-lo a seu talante. Às leis naturais ou divinas cabe dispor sobre a criação e a supressão à vida.
A filosofia materialista, que só percebe as leis que regem a matéria, causa um grande mal à humanidade. Da mesma forma, as ciências, sob sua influência, ao propor soluções que primam por não levar em conta a existência do espírito e os seus interesses. No livro Diálogo dos Vivos, por Espíritos Diversos, na mensagem Piedade Assassina, encontramos, prezados ouvintes, estas preciosas observações de irmão Saulo. Diz ele: a eutanásia é uma questão lógica. Se partirmos da premissa que a morte é o fim, chegamos naturalmente à conclusão de que matar um doente incurável ou uma criança é um ato de piedade. Mas se partirmos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Uma premissa falsa nos leva a um raciocínio criminoso. Para raciocinar de maneira certa, precisamos dispor de dados certos sobre os problemas que enfrentamos. O materialismo só conhece o corpo e não leva em conta a existência da alma. Ignora por completo o sentido da vida. Seu raciocínio sobre a eutanásia se funda na ignorância. O espiritualista sabe que a alma sobrevive ao corpo, mas nem todo espiritualista conhece o processo da vida. Seu raciocínio sobre a eutanásia pode levá-lo a um sofisma. Mas o espírita sabe que a vida é um processo de evolução e que cada existência corpórea é o resultado das fases anteriores desse processo. O espírita dispõe de dados seguros e precisos sobre o fenômeno biológico da morte. Esses dados, obtidos nas experiências científicas do espiritismo, estão hoje sendo confirmados pelas pesquisas parapsicológicas e físicas sobre o transe da morte. Basta a descoberta do corpo bioplasmático pelos físicos e biólogos para advertir os espíritos sistemáticos de que podem estar enganados. Na mesma obra, encontramos a mensagem titulada Eutanásia e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, que nos traz as seguintes advertências. Amigos da Terra perguntam frequentemente pela opinião dos companheiros desencarnados com respeito à eutanásia. E acrescentam que filósofos e cientistas diversos aderem hoje à ideia de se apoiar longamente à morte administrada, seja por imposição de recursos medicamentosos ou por abandono do tratamento. Declaram-se muitos deles confrangidos diante dos problemas das crianças que surgem desfiguradas no berço, ou à frente dos portadores de enfermidades supostas irreversíveis, muitas vezes em estado comatoso, nos recintos de assistência intensiva. Alguns chegam a indagar se os pequeninos excepcionais devem ser considerados seres humanos e se existe piedade em delongar os constrangimentos dos enfermos interpretados por criaturas semimortas, insensíveis a qualquer reação. Entretanto, imaginam isso pela escassez dos recursos de espiritualidade de que dispõem para dilatar a visão espiritual para lá do estágio físico. É preciso lembrar que, em matéria de deformação, os complexos de culpa determinam inimagináveis alterações no corpo espiritual.
O homem vê unicamente o carro orgânico em que o espírito viaja no espaço e no tempo, buscando a evolução própria, mas habitualmente não enxerga os retoques de aprimoramento ou as dilapidações que o passageiro vai imprimindo em si mesmo para efeito de avaliação de mérito e demérito, quando se lhe promova o desembarque na estação de destino. Diante das crianças em prova ou dos irmãos enfermos, imaginados incuráveis, medita e auxilia-os. Ninguém por agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado num corpo doente ou disforme. Perante todos aqueles que se abeiram da desencarnação, compadece-te e ajuda-o quanto puderes. Recorda que a ciência humana é sempre um fato admirável, em transformação constante, embora respeitável pelos benefícios que presta. No entanto, não te esqueças de que a vida é sempre formação divina, e por isso mesmo, em qualquer parte, será sempre um ato permanente de amor. Encerramos com trechos da mensagem titulada Junto ao Leito de Dor, de André Luiz, constante do livro Vida, Sexo e Destino, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz-nos ele: Felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorás por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. E assim encerramos, agradecendo a equipe de programação da rádio e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro
pelo telefone 3386-1422. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.